boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar aí na sua casa. Eu quero te lembrar que te esperamos em todas as redes sociais da emissora. Nós temos Instagram, Facebook, o canal do YouTube que aparece aí para vocês, que é o Hit TV Oficial. Através do canal do YouTube você acompanha a nossa programação em tempo real e pode assistir também a todos os programas que já foram ao ar. Assistir algum programa que você perdeu, reassistir algum que você gostou muito e através do link também você envia esse programa para quem você quiser. Eu te espero sempre também no meu Insta, que é o @JaqueStefano. Através do meu Instagram tem sempre um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. Eu tô sempre esperando a sua interação, o seu comentário, eu sempre deixo caixinha de pergunta. Eu gosto muito que vocês participem ali de algumas escolhas que eu faço, então sempre que puder entre lá. Se você ainda não me segue, me siga, tá? Eu te espero também sempre no nosso WhatsApp 11 3337 5886. Hoje a gente vai entender se uma nova língua pode ajudar na transformação social. Daqui a pouquinho eu tenho bate-papo sobre esse assunto e nesse bloco a gente já bate papo sobre atividade física no auxílio à longevidade. E eu falo sobre esse assunto com a Bianca Vilela, que é mestre em fisiologia. Tudo bem, Bianca? Boa tarde. Tudo, Jaque. Boa tarde, Prazer pessoal. recebê-la novamente, viu? Uma grande satisfação estar aqui. Vamos começar, por favor, Bianca, entendendo sobre longevidade, porque se por um lado é um tabu falar sobre envelhecimento ainda, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso. Quando eu trago aqui advogados para falar sobre testamento, eles explicam que ninguém quer tocar nesse assunto, falar sobre isso, porque o envelhecimento muitas vezes nos remete, nos associa à morte também. Por outro lado, a gente tem vivido mais. E que bom, se a gente vai envelhecer, justamente porque a gente está vivendo. A gente tem que falar sobre envelhecimento com qualidade de vida, não tem, Bianca? Com certeza. E longevidade tem a ver com finitude. Eu sempre falo nas minhas palestras que a gente precisa realmente abrir a cabeça. Longevidade tem sim a ver com finitude. Mas a questão da longevidade não é apenas viver mais, durar mais, e sim viver com mais qualidade. Na minha opinião, tem muito mais conexão com a qualidade da jornada do que com o tempo real. Em inglês, nós temos duas palavras que retratam bem essa diferença, que é lifespan, que é exatamente a expectativa, o quanto você vai durar. Eu morri com 100 anos, então sua duração foi de 100 anos. E health span, que é a saúde, a qualidade de vida. São duas coisas diferentes, mas que devem se conectar. Porque também não adianta eu viver muito, né, Jaque, sem qualidade nenhuma. A grande questão da longevidade, para mim, tem muita conexão também com passar os últimos anos de vida na posição em pé. Algumas pessoas, infelizmente, passam os últimos anos de vida, né, em uma cama. A gente quer evitar isso, porque envelhecer todo mundo vai, mas a gente quer estar ali de pé, conseguindo levantar os braços, tendo uma palavra muito importante, que é a autonomia. Você me faz lembrar, claro, dos meus avós, da minha avó principalmente, que já está com Cristo, mas lá... Quando o meu filho nasceu, o bisneto dela, a gente fala que ela renasceu, né? Porque ela começou a querer agachar de novo, brincar de esconde-esconde. E a gente vê que foram últimos anos de vida com mais gás, porque ela tinha isso. Sim. E a gente sempre fica se perguntando, vamos pensar agora nas nossas gerações. A gente está aprendendo a se cuidar mais. Será que esse tempo a mais... as pesquisas apontam, né? As crianças que nascem hoje, se não houver nenhuma intercorrência, pelo menos 100 anos devem viver. Algumas pesquisas estão apontando. Mais de 100 anos. Mais. E a gente vai chegar como nesses 100 anos? A gente não quer chegar acamado, sem poder brincar com o bisneto, quer poder curtir a família. E aí, eu lembro de um artigo que saiu recentemente, você falou do corpo, um artigo que saiu recentemente que fez uma associação à falta de força na perna com problemas de demência, com problemas mentais. Fala disso também, por favor. Claro, com certeza. A grande questão da longevidade também aborda essa conexão com o tempo de vida física, que é a minha idade biológica, com a minha saúde mental. Hoje nós estamos degradando muito a saúde mental, trazendo ali, por exemplo, né, a alimentação como palco, açúcares, bebidas alcoólicas, então um cérebro muito degradado, um corpo também muito degradado. Eu já vou falar das pernas com ênfase em atividade física, mas um corpo que pode durar mais e uma cabeça pouco funcionante. É muito triste isso. As coisas precisam estar no mesmo passo. Tanto a minha potência cognitiva, o funcionamento do meu
meu cérebro quanto o funcionamento do meu corpo. E aí a gente entra, você mencionou o estudo que correlaciona, e muito bem correlacionado mesmo, a força nas pernas com a saúde mental. E aí eu lanço uma pergunta para quem está em casa. Hoje, as pessoas ficam 10, 12 horas sentadas para trabalhar, para assistir filme, TV, e no carro, a gente passa muito tempo dentro do carro, do metrô, transporte, né, de uma forma geral, 8 horas deitados, numa posição ali deitada para dormir, supostamente, e a grande pergunta que fica é: quantas horas do seu dia você passa em pé? É muito importante eu estar em pé, eu estar ativo, ativando esse metabolismo, porque se eu ficar muito tempo sentado, também tem um estudo muito interessante, um estudo americano, que fala que sentar é o novo cigarro. Por mais que a pessoa... Sitting is the new smoking, exatamente. O mesmo malefício do tabagismo está associado também aos malefícios do sedentarismo. E não é apenas ao sedentarismo a pessoa que não vai para academia, e sim uma pessoa que até faz uma rotina física, mas que passa mais de 10 horas na posição sentada. Então, esses malefícios cardiovasculares, eles são equivalentes a uma pessoa que é tabagista e uma pessoa que tem uma vida super sedentária. E vamos pensar nos jovens, né? Já ia te perguntar, Bianca, o que esperar da geração, por exemplo, do meu filho, que é uma geração, graças a Deus, o Davi é super ativo, mas a gente sabe que quando eles vão chegando na adolescência, muitos pais falam desse desafio, ou é celular, ou é tablet, ou é computador, videogame, ou tudo misturado, mas já não querem tanto nem interagir com o outro, nem sair para brincar, que é o que a nossa geração tão bem fez, né? Isso pode agravar, quer dizer, se a gente está falando aqui de atividade física no auxílio à longevidade, as próximas gerações, que tem mais tudo num clique ainda, que precisam levantar menos ainda para as coisas. Agora, as casas do futuro são totalmente inteiradas, tudo você vai fazer pelo celular. A gente pode... Você só fala, já acontece. Isso pode piorar? Com certeza, a OMS preconiza que uma criança até 7 anos de idade deve minimamente assim, é como tirar 5 na nota de matemática, na prova de matemática, é bem básico, né? Mas pelo menos 2 horas de exercício intenso, uma criança de até 5, 7 anos. Depois a gente pode chegar num número interessante que é 1 hora, que daí seria para sempre, né? Para os adultos também. As crianças não fazem nem 30 minutos. É verdade. Né? E atividade física intensa, aquela que você sobe lá no playground, desce, cai de cabeça, volta, já sobe na árvore, vai, pega um amigo, vermelha, suando, é isso, né? Que você depois coloca a criança numa máquina de lavar roupa. Basicamente isso, né? Então as crianças não estão nem batendo metade dessa cota, que já seria o mínimo. A gente não está falando de uma taxa excelente, a gente está falando do mínimo, nessas 2 horinhas aí de atividade física. Então, vamos lembrar também que os primeiros 15 anos, isso é muito estratégico, isso é muito legal para a gente falar para o pessoal aí de casa. Até os 15 anos de vida, são os primeiros 15 anos que vão ditar muito do que vai ser a sua saúde no futuro. Por quê? Até os 15 anos, que é quando você menstrua, a menina menstrua ou o menino começa a produzir espermatozoide, é um pouco antes, tá? Mas vamos colocar 15 anos para ficar fácil da galera guardar aí na cabeça. É a fase de maturação, então a sua formação. Como você vai se formar é como uma engenharia. Como é que você vai montar esse carro? Se você estruturou de uma forma inteligente, bem montada, com peças boas, é claro que esse carro vai ter um desempenho melhor. Então a importância do nascimento, da concepção, na verdade, da qualidade do espermatozoide, da qualidade do óvulo, a gente sabe disso, né? Mas até os 15 anos de idade. Isso é fundamental. Bianca, tô aqui pensando que praticamente todos os psicólogos que a gente recebe aqui para falar de doenças, de saúde mental, de um modo geral, falam que em algum momento a gente vai voltar lá para a infância, porque tudo começou lá. Agora eu recebo alguém que é especialista em fisiologia explicando pra gente que também tudo começou lá. Então, a nossa responsabilidade criando... Então, você que é pedagogo, você que é pai, você que é mãe, você que é avó, você que não só cria, mas que auxilia na criação de uma criança, é muito importante. Porque, às vezes, vou falar como mãe, a gente sabe da vida real, que eu costumo dizer o desafio. Lógico. Às vezes, você tem coisa para fazer, entregar um celular, parece, naquele momento, a melhor opção, mas a longo prazo isso vai ser péssimo, né? E o saquinho de bolacha também. Então, são coisas que muitas vezes estão associadas, né? Aquele saquinho de bolacha, aquela telinha ali para ele ficar brincando, mexendo. Tudo isso vai ter um impacto no futuro. Tanto é que, abordando, né, novamente o nosso tema central aqui, que é a longevidade, longevidade tem também muito a ver com as escolhas diárias. É como eu chegar lá daqui 50 anos e puxar meu extrato da saúde.
Lógico, sem radicalismo, é claro que vai ter a bolacha, é claro que vai ter o videogame, a gente não vai sair daqui agora e vamos lá pro Himalaia, né? Colocar roupinha e tal e ficar lá rezando o dia inteiro. A gente sabe que isso é infactível, isso não é a nossa realidade. Então nós vamos continuar vivendo a vida real, só que as escolhas da vida real, todas, né? Eu vou comer uma maçã ou eu vou comer um chocolate todo dia? Então, eu vou optar 6 vezes por semana pela maçã e deixo um dia para o chocolate. Só que o chocolate não pode estar presente 7 dias na minha vida, assim como das crianças também. Então, esse entendimento das escolhas tem muita relação com o que você vai ser no futuro. E aí, eu acho que a gente vai cair num ponto que tem a ver com tudo que a gente está falando, que é planejamento, que é organização. Por que eu estou falando isso? Pode acontecer uma exceção de você precisar mandar um pacote de bolacha? Pode acontecer, claro. Só que tem que ser a exceção. Isso. Aí se você falar, tô sempre enrolada, eu entendo que o dia a dia é corrido, mas significa que você não tá organizada. Aí também não vai ter horário para atividade física, não vai conseguir, de repente, descer um ponto antes. Não vai pra academia, mas caminha um pouco mais, desce de escada, nunca vai poder fazer isso porque tá sempre com muita pressa. Queria que você falasse. O se organizar vai ser importante para a longevidade, para essa qualidade de vida? Claro, a exceção não pode virar regra e a regra também não pode virar exceção. E esse planejamento, essa organização tem muito a ver também com disciplina. Tá. Pessoas disciplinadas tendem a ser mais organizadas. E a palavra planejamento realmente é o que vai ditar o seu sucesso, né? Qual o resultado que você vai chegar lá? A gente sabe, tem trânsito, tem as questões de pós-graduação, cursos complementares, aí vem o bebê, o pai também, muitas vezes, né? Galera, moçada, vamos dividir ali as tarefas, né? Então, em um dia um faz uma coisa, outro dia façam outras. A gente vai ter que balancear isso de forma que fique igual, a chegar numa equidade. Então, o casal também precisa estar organizado juntos. Planejamento alimentar, no final de semana, fazer uma boa compra de mercado, já deixar a comida pronta, porque criança precisa de comida. A criança não precisa de miojo, né? O miojo tem que ser uma exceção. Para aquele dia que realmente pegou um trânsito, São Paulo tá com enchente, aí a gente vai pro miojo, é lógico, né? Mas a regra não pode virar exceção e a exceção não pode virar regra. A parte de atividade física, o casal também precisa estar em consonância. Segunda, quarta e sexta um, terça, quinta e sábado outro. Por que não fazer dessa forma, né? E a criança também precisa ter os horários dela. Isso é fundamental. Então, essa organização integrada da família é muito importante. Você falou, fico pensando aqui em algo que eu já ouvi muitas vezes, que é exatamente esse ponto que você citou. Depois de ter filhos, principalmente nos primeiros anos que essa criança é menor, aí o casal tá lá, os dois chegaram do trabalho, vamos imaginar que ou pegaram uma comida que os dois cozinharam juntos e esquentaram, ou enfim, jantaram. O marido, ele simplesmente avisa, eu tô descendo pra academia, eu tô indo pra academia. E a vez, outro dia eu ouvi o relato de uma moça, uma amiga minha, e ela falou, a minha vez vai chegar quando? Porque se ele quer sair para cortar o cabelo, ele vai. Se ele quer ir para academia, ele vai. A minha vez não chega nunca, porque se entende que a responsabilidade da criança é maior para mim. Então, eu acho que também esse ponto, e eu acho que as novas gerações estão mais conscientes, se ligando mais nisso. Não sei se a gente já está conseguindo fazer, mas já está mais ligado. De dividir as tarefas, a mulher também tem que ter a vez dela, né? Sim, é isso que você falou, eles são sócios igualitários, cada um tem 50% do negócio. Tem que fazer junto, a criança, né? Exatamente, tem que fazer junto. Não dá para falar, olha, eu tô aqui de vez em quando, eu sou o pai legal, que vou dar uma voltinha ali no playground. Não, né? É uma sociedade totalmente igualitária. Mas aí eu queria saber a sua opinião pela sua percepção. As mulheres ainda vivem mais do que os homens. Os homens têm mais 7 anos a mais. O censo 2022. Os homens têm uma dificuldade maior de procurar auxílio médico. Tem. Né? Geralmente só vão quando tá muito profunda dor ou quando já tem algo instaurado. Por outro lado, a mulher tem muita responsabilidade nas costas também, como a gente acabou de citar, ainda mais as gerações estão para frente da nossa. Na questão longevidade, qualidade de vida, qual é a diferença que você vê hoje entre homens e mulheres? Bom, os homens realmente eles têm mais tempo, né? Por essa questão aí de delegar, de terceirizar para as mulheres. Mas a gente vê pelas campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul. Eu, nas empresas, eu faço palestras desses dois temas. Eu sempre pergunto, e aí, galerinha, a moçada, a mulherada, como é que tá com check-up em dia? 70% já levanta a mão e diz, já fiz, meu papai Nicolau, tá tudo legal, papapá, já foi no gineco, beleza. Os homens, quem tá com check-up em dia? Quem é que já fez exame de próstata? 15% ali bem acuados. Então, existe, no Brasil, infelizmente, não existe uma cultura
cultura de saúde, existe uma cultura de doença. Aceita-se muito a doença crônica, né? Diabetes, hipertensão, colesterol, problemas ginecológicos, problemas urológicos. O Brasil, ele aceita muito, tem essa cultura da doença e, infelizmente, está melhorando? Sim. Mas na minha visão como especialista em saúde, ainda em passos de tartaruga. A gente podia estar muito melhor do que nós estamos hoje, né? Mas realmente a mulher, ela tem um viés. Tanto é que você, por exemplo, a mulher, ela casa muito jovem, né? Que uma mulher que casa muito jovem, ela já começa a ter a relação sexual com o marido, com o companheiro, ela já vai para o ginecologista. Os homens, imagina, aquilo leva-se anos, às vezes com 40, 50. Às vezes nunca visitou um urologista, né? Exatamente, nunca. Então, só por essa informação, a gente já vê qual é a diferença, né, entre homens e mulheres. Para homem é um tabu a saúde ainda. Tá melhorando, mas ainda falta muito, né? Passos de tartaruga. Bianca, fala com a gente sobre. O nosso tema central aqui é atividade física no auxílio à longevidade. Quando eu falo atividade física, o que entra nisso? O que é atividade física? É só ir à academia? Não. Atividade física, ela pode ser um exercício programático. Então, a atividade física, que você vai para a musculação, que você vai para o pilates, a hidroginástica, algo programado. E atividade corporal é qualquer movimento. Ó, isso aqui é uma atividade física. Isso aqui isso aqui é um movimento corporal que está dentro do rol de atividade física. Então, a gente tem que pensar na atividade física como exercício programático e também qualquer movimento corporal. Um dia ativo, por exemplo, é muito interessante, né? Agora, um exercício programático dentro da musculação, eu sou super defensora da musculação, porque não tem nada mais eficiente para você ganhar ossos e músculos. O que a gente vai precisar na longevidade? No nosso futuro próximo, né? Na nossa melhor idade. Ficar em pé. A gente começou falando sobre isso. E para que eu consiga essa façanha, eu preciso ter músculos tonificados. E eu não estou falando de estética. Eu estou falando de músculo mesmo, de qualidade muscular, densidade muscular. E ossos para suportar essa musculatura. Para suportar a minha envergadura, a minha coluna, as minhas pernas. Toda a minha musculatura precisa de osso. Aqui tem músculo? Tem um osso. Aqui tem músculo? Tem um osso. Aqui tem músculo? Tem ossos também. Então, a minha coluna são 33 articulações e isso precisa ser suportado. Ossos e músculos são um casamento perfeito. E aí, para ajudar quem está em casa, a gente poderia começar por... Vamos pensar, as pessoas que não têm noção, estão sedentárias, estão assistindo e falando, tá, por onde eu posso começar? Legal. Comece, não é um exercício de força, que seria o indicado, né, pra gente pensar nessa questão de ossos e músculos, mas você já vai começar a ativar o seu metabolismo e vai ter um ganho, pode até ter um ganho de massa óssea. Músculo é um pouco mais difícil, você precisa fazer força para ganhar músculo, tá? Mas de qualquer maneira, como você vai começar? Dando volta no quarteirão, passeando com o cachorro, subindo escada, e aí você vai, procura na prefeitura, tem sempre coisa grátis. Verdade. Sobram vagas. A gente pensa, nossa, não tem nada aqui nessa prefeitura. Olha, por pior que seja, tem. Tem sempre um espaço mulher, um espaço terceira idade. Às vezes sobram vagas. Para quem tem inscrição no SESC, o que tem a preço popular, o SESC é maravilhoso, né? Tem muita coisa para preço popular. Aí sim, é maravilhoso. Um SESC, gente, um SESC é um clube de altíssimo padrão. E eu ouvi falar, tenho amigos que vão na academia do SESC, que é de ponta. Aqui em São Paulo, pelo menos, de ponta. Eu não sei como é que funciona em outros lugares, mas aqui próximo ao centro, aliás, de São Paulo, é maravilhoso. E aí eu queria que você falasse para nós, em casa, porque... A realidade de muitas pessoas é que ir a uma academia não vai ser muito difícil. Eu tenho ouvido nos últimos tempos muitos especialistas falarem: comece com agachamento, comece com flexão. Eu posso fazer algum desses exercícios em casa? Ou isso é perigoso? Então, primeiro tem que estar com o check-up em dia. Tá. Segunda coisa, tem que ter consciência corporal. Não dá para começar falando, vamos lá fazer uma prancha abdominal, para quem não tem consciência corporal. Claro que pode ser perigoso. Flexão de braço é um exercício extenuante, é cansativo. Precisa ter muito condicionamento para fazer uma flexão de braço. Agachamento, se você tiver sobrepeso, por exemplo, se você inclinar o joelho mais que a posição dos dedinhos do pé, né, você fazer uma inclinação para frente, também pode ser perigoso. Então, existem aplicativos no celular que são sensacionais. Todas as marcas esportivas têm aplicativos gratuitos com treinos muito legais, mas você
é difícil para um iniciante começar em casa sozinho. Para quem já tem noção, é mais fácil continuar, né? Aí sim. Então, pandemia, quem já era a galerinha da academia, os ratinhos da academia, beleza. Se manter em casa. Halter, elástico, cabo de vassoura, sensacional. Dá super certo por um período. Agora, para os iniciantes que não têm consciência corporal, eu não indico. Agora, de qualquer forma, tá? Estejam com o check-up em dia. Cardiologista é fundamental, fazer aqueles exames clássicos. Agora, vamos lá para a dica, para a procura de uma atividade específica. A gente caminha para o fim do nosso bate-papo. Muitas pessoas reclamam, você falou da musculação, né? Eu não gosto da musculação, eu não gosto de ir a uma academia. Mas não pode ser, como você citou, um pilates, uma hidroginástica, uma dança. Não posso procurar algo que eu goste? Fala sobre isso. Com certeza. Atividade física, qual que é a melhor atividade física? Aquela que você faz. Né? A musculação, é que o tema longevidade e musculação, eles são intrinsecamente ligados. Por quê? Pela questão da massa muscular. Não tem nada mais eficiente para ganhar massa muscular que musculação. Se for por uma questão de que não gosta, aí eu vou dar uma notícia. Nós pagamos boleto. Quem é que gosta de pagar boleto? E a musculação te traz uma sensação de bem-estar sensacional. O que pode ser uma aliada além da musculação? Pilates, que também trabalha força, exercícios funcionais. Então, o crossfit, que eu tenho ali alguma ressalva ou outra, mas para iniciantes talvez não, mas para quem já faça e curta e dá super certo, vai com tudo, né? Então, exercícios de força, de forma geral, que tem que ser conciliados com os exercícios aeróbicos. Aeróbico vai melhorar o seu condicionamento cardiovascular. E os exercícios de força vão te dar músculos e ossos. Então, a combinação perfeita. Os aeróbicos, caminhada, corrida, cuidado, nem todo mundo pode correr, né? Hidroginástica, natação, bicicleta. Então, tudo isso é muito legal. Num parque, por exemplo, já toma um solzinho ali da manhã, sensacional. E vai com tudo, gente. Comece de alguma forma. Depois, é como você vai começar no pré-1, pré-2, berçário, pré-1, pré-2. Aí você vai chegar na faculdade. A mesma coisa. Às vezes a gente não vai chegar lá no topo, mas a gente vai começar do começo. É uma escadinha, né? Claro. Você vai subindo. O importante é ir. Muito obrigada por ter vindo, viu, Bianca? Foi um prazer te receber aqui. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram, @BiancaVilela_oficial, passando para vocês. E tem um site também, www.biancavilela.com.br. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Bianca? Uma ótima tarde. Até a próxima. Eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta. No próximo bloco a gente entende se uma língua pode transformar uma sociedade. A gente entende sobre isso já, não saia daí. O nosso programa está de volta. A gente espera a sua participação nas redes sociais do programa, o Instagram, @nossoprograma, e a fanpage facebook.com/nossopgm. Eu espero sempre também a sua participação no meu Instagram, @JaqueStefano. Enquanto o programa acontece, você envia sua pergunta, deixa seu comentário através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Nesse bloco, a gente fala sobre a importância de um novo idioma e como ele pode ser usado para uma transformação social. Eu vou falar sobre esse assunto com Renata Lausen, que é coordenadora e professora. Tudo bem? Boa tarde, Renata. Bem, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer, obrigada. Renata, eu quero começar entendendo, quando a gente fala sobre um novo idioma, eu sei que vocês têm um projeto, a gente vai falar sobre ele, mas entender. Se a nossa geração, a geração para trás da nossa, era uma geração que conseguir cursar uma faculdade já era uma coisa muito importante, parece que com a gente no mercado de trabalho, com as próximas gerações, falar mais uma língua é corriqueiro, tem que falar mais uma língua. É isso mesmo que você percebe? É isso mesmo. Já deixou de ser apenas um hobby, eu vou estudar porque é bonito falar um outro idioma, né? Realmente uma necessidade cada vez mais. As empresas querem candidatos e não é colocar no currículo simplesmente inglês básico, é realmente saber desenrolar o idioma, porque se você colocar, muito provavelmente vão te testar na hora da entrevista. Vocês já devem ter visto, né? Aqueles memes que correm da pessoa que fala, eu sei falar inglês, e daí na hora que ela vai falar mesmo, ela fala, sei lá. Entendeu? Eu entendo. O problema é quando tem que falar, né? Exatamente. E aí, eu acho que quando a gente fala sobre isso, pra gente já caminhar para falar sobre o projeto, é claro que fora a questão de querer estudar, que isso daí também é muito pessoal, eu estou em escola pública, malimar aprendi o verbo to be. Se você quer complementar, você tem que pagar uma escola por fora. Sim. Você pode conseguir, obviamente, também estudar de maneira gratuita, mas pensando em Brasil, isso não é tão fácil. Se a gente está entendendo que quem fala inglês no mercado de trabalho vai sair à frente
e as pessoas que estão na periferia vão ter mais dificuldade para ter esse acesso, que estudam em escola pública, vão ter mais dificuldade para ter esse acesso. Isso ainda vai agravar mais a vida dessa pessoa no mercado de trabalho. Vocês veem assim também? Sim, com certeza, sem dúvida. Então, por isso que o nosso projeto visa realmente isso, o inglês e espanhol, mas nosso carro-chefe é o inglês, para todos. Para todo mundo. Então, nosso público é muito mesclado mesmo, desde um carrão zero que já parou na nossa porta, até pessoas que chegaram e falaram, eu quero muito estudar, existe a possibilidade de uma bolsa de estudos, por exemplo, né? Então, é para todos e a gente super acredita que é possível viver essa transformação através da língua. Vamos entender como que surgiu o projeto? Conta para nós. Vamos. Há mais de 25 anos atrás, uma grande amiga minha, Gisele Romão, que foi minha professora, ela fundou, então, um projeto dentro de uma igreja. Precisava do espaço e eles fizeram várias reuniões, estudaram sobre o projeto e deram início às aulas, então. Ela lecionava e aí várias turmas foram formadas. Foi na Igreja Batista, né? Igreja Batista da Brasilândia, o mesmo bairro que a gente tá. Crianças, jovens, adultos, né? E aí foi crescendo. Na época, R$15 mensais, que faz tempo. Uau. R$15 mensais. E aí eu via tudo aquilo. Que na verdade era um valor simbólico, Simbólico, né? Exatamente. Isso. E aí eu via todo aquele movimento, mas eu achava que não era pra mim e tudo, né? Mas foi tomando uma proporção muito grande, Você né? era da igreja? Isso. Mas você não fazia as aulas, não estudava? Não estudava. Mas aí a coisa foi acontecendo, aí a minha mãe chegou um belo dia e falou assim, olha, eu matriculei você e sua irmã no curso. Eu falei, eu não quero fazer. Obrigada. Ela falou, eu não perguntei se você quer, você vai fazer e ponto final. Quantos anos você tinha, você lembra? 15. Estudava em escola pública na época? Isso. Não sei como era na sua época, mas na minha era verbo to be. Também era isso? Também, era só isso. Aí fui muito contra a minha vontade, porque não gostava, achava que não ia fazer diferença. Você viu como a mãe sabe das coisas, né? Ela tá aqui hoje pra falar sobre isso, né? Exato. E aí você vai vendo que não é bem aquele bicho de 7 cabeças. É difícil? Claro que é. Um outro idioma, uma outra estrutura de língua. Tem várias questões, né, que são diferentes para a nossa língua mãe. Mas aí você vai entendendo, poxa, peraí, né, é possível aprender, né? Isso eu tô falando naquela época. A gente não tinha tantos recursos como tem hoje. Hoje em dia, né, no celular, no computador, você tem acesso a muita informação. Você continua estudando muito mais fácil em casa hoje em dia. Na época não era bem assim, Não. Era livro mesmo, dicionário pesado que a gente levava na mochila. Me sinto um pouco velha quando eu falo isso. Eu tô me lembrando de tudo que você tá falando. Pois é. E aí, então, eu recebi o convite da professora na época, porque ela treinava os alunos, os próprios alunos ali, né, do bairro, para se tornarem instrutores de línguas. Então, foi assim que eu comecei... assumi algumas turmas, ela me deu um treinamento e desde então eu não paro de estudar, porque engana-se quem acha que eu concluí o curso, acabou. Não. Você precisa sempre continuar ali aprendendo coisas novas, né? Tendo mais experiências, se for possível. A gente estava entrevistando, há algum tempo a gente fez uma entrevista aqui com a Teacher dos Famosos, que é super conhecida e tal, e a gente estava conversando com ela. E a gente tinha feito um artesanato, eu não vou lembrar agora exatamente qual que era o tema. Era aquele que esquenta madeira, como que era o nome? É pirógrafo, é isso, né? E daí ela falou assim, fiquei com medo de você me perguntar essa palavra, porque ela mora um tempo aqui, mora um tempo fora, ela falou, mas a gente está sempre aprendendo. Essa palavra, por exemplo, eu não saberia. Sim. Então, mesmo vocês que são professores, também continuam se atualizando, é isso, com certeza. né? Acho que é impossível saber tudo, né? Não sou um dicionário ambulante. Até porque no português a gente não sabe tudo, né? Tem palavras que a gente fala, nossa, não conhecia isso, não sabia o que era isso. Sim. Mesmo a gente sendo nativo aqui na nossa língua, imagina. Exato. E aí também, eu acho que um desafio, eu queria que você falasse sobre isso, são as expressões idiomáticas, não são desafios? Sem dúvida. E aí, pensando na questão cultural, no que a gente tem aqui no nosso país, como que você trabalha isso com eles? Isso, eu explico justamente isso. Eu falo assim, olha o tamanho do nosso país. Você já conversou com alguém do Nordeste? Às vezes não dá pra entender, porque falam muito rápido, ou então eles usam expressões que você fala, meu Deus, mas são pessoas do nosso país. O mesmo acontece fora. Estados Unidos é imenso, né? Um cara do Texas vai falar de um jeito, de Nova York vai falar de outro. Então, é importante você saber qual é o objetivo que você está estudando. Você quer viajar? É para business, né? Que é para negócios. Você precisa, então, focar naquilo e ver a região também, né? Então, vários alunos já foram para fora também e a gente precisou se preparar com antecedência, né? Perfeito. Hoje, como que funciona o projeto? Vocês não estão mais na igreja, provavelmente, né? Não, já mudamos de lugar. Conta o que aconteceu nesses 25 anos. Isso. Aliás, eu quero que você vá contando junto com a sua história. Aí tá bom. Você aprendeu, aí de repente você começou a dar aula. Como é que foi isso? Tá, vamos lá. Então, eu fiz o curso 5 anos, né, ininterruptos. Entrei também sem, assim, aquele basicão, né? E já saí, né, direto para a sala de aula. Foi um desafio bem grande, mas foi o começo. E aí, quando foi cerca de 2009, 2010, mais ou menos, o projeto não estava indo bem,
né? Eu tinha as aulas de sábado, eu trabalhava durante a semana e tinha as aulas aos sábados. E aí surgiu a oportunidade de assumir o projeto. E aí eu senti que eu devia fazer alguma coisa. E foi o ano do meu casamento, todo mundo disse que eu era maluca. Uau! Porque eu larguei meu emprego. E aí eu falei, eu vou nessa. Tô aqui dando uma concordada Bem com maluca, todo mundo, doida. bem maluca. E aí eu fui com a cara e com a coragem com o que eu tinha. Então, eu costumo dizer assim, começa com o que você tem e melhora durante o seu projeto, sabe? Durante o caminho. E foi assim que aconteceu, e aí foi... Eu fazia tudo, eu era a secretária, eu era a da limpeza, eu era de compras, Como, fazia inclusive, porque tem também aí na sua história empreendedorismo, né? Tem, sem dúvida. Como praticamente todo empreendedor começa fazendo tudo, né? E Tudo. depois vai conseguindo separar as coisas e Sim. contratar pessoas, né? Sim, a plaquinha de funcionário do mês sempre era Sempre minha era foto. sua, né? Só a sua fotinha ali, né? Exato. Como eu sou formada em gestão de negócios, aí eu Você juntei... conseguia fazer essa gestão Isso, melhor, juntei né? uma coisa com outra, mas é claro, pessoas precisam de pessoas, né? E aí a gente veio, então, funcionando em um endereço, depois houve uma mudança, ainda sempre no mesmo bairro, atendendo manhã, tarde, noite, sábado, só não de domingo, porque a gente disse não, porque senão o pessoal, né, queria. Vocês conseguem manter um valor acessível? Sim, conseguimos, né? E alunos que são bolsistas também, então às vezes o pessoal entra em contato com a gente porque conhece o projeto e fala, posso apadrinhar um aluno? É que bem legal. bacana, bem bacana. Então a gente vê na nossa lista, né, quem a gente pode estar abençoando, né, ajudando. E aí tem desenrolado assim. Por conta da pandemia, muita coisa mudou, né? Claro. Mas antes a gente conseguiu desenvolver um projeto muito bacana que envolvia o artesanato, né, a reciclagem e as aulas temáticas. Porque a gente pensava assim, quando você vai tirar a sua CNH, você precisa ter aulas teóricas e aulas práticas. E a gente pensou, por que não fazer uma transformação aqui na sala de aula? Se eu pudesse, eu colocava todos os meus alunos dentro de um avião e a gente ia fazer um intercâmbio, mas não é possível. Somos um projeto. Então, por que não fazer aqui? E aí Isso a gente é uma começou... imersão mesmo, né, pra eles. Exato. E aí a gente começou a sentar e a escrever, um professor que é muito parceiro nosso, teve a ideia, vamos começar com um restaurante? Aí fizemos tudo, o hambúrguer de isopor, todo o menu. E aí eu falei, não vou ser professora naquele dia, eu vou ser garçonete. Tem as fotos aí que estão passando, né, inclusive? Isso. Pode falando pra gente. E aí a gente foi montando, então, porque eu pensei... Eu vou ter um pouquinho mais de esforço nesse começo, mas aí esse mesmo material eu posso replicar para outras turmas, né? E aí eu dizia assim pro aluno, não falte semana que vem, teremos uma aula especial, né? Era uma surpresa. Uma surpresa. Eles chegavam, aí eu dava tudo de mentirinha, um cartão de crédito, a quantia em dinheiro, e aí era proibido falar em português. Então eles chegavam e aí... Teacher, tá diferente hoje, tal. Então, eu chegava, fazia aquele atendimento. E aí, ali eles iam treinando. Então, dizer o ponto da carne, né? Um pode gostar mal passado, o outro pode, né, gostar de outro jeito. Então, a gente foi desenvolvendo dessa forma. Eu lecionei o inglês para aviação, né? Eu tive comissários de bordo também. Montamos uma cabine também, tem foto. Eu vi fotos, tem aí, ó. A gente usava simulador de voo também, tá aquele barulho de avião, eu me vestia de comissária. Era tudo muito divertido e trouxe, assim, para esses alunos uma vivência diferente mesmo. Já vou te perguntar como vocês se adaptaram com a pandemia, porque eu acho que também foi um desafio para muita gente. Lógico, para a educação foi um desafio gigantesco, que você já vai contar para nós, tá? Chegou a perguntinha do público, vamos conferir. A perguntinha que chegou para nós é da Gabriela Santos, de São Paulo, que diz assim, boa tarde, existe melhor idade para aprender, melhor faixa etária para aprender inglês? Existe isso? Eu diria que não, porque eu estou prestes a formar uma aluna com mais de 60. Uau! Sim. Então, assim, basta querer, de fato, é óbvio que, né, crianças e adolescentes muito provavelmente terão mais facilidade até com... Podendo ingressar, dar esse acesso às crianças é melhor. Melhor. Mas não significa que uma pessoa com mais de 40, 50, 60 anos não consiga, né? De forma alguma. Eu já lecionei para um senhor de 80 anos. 80 anos, é muito possível, é muito possível. Sensacional. Sim. Agora, vamos contar pra gente como é que foram os desafios da pandemia para a educação, ainda mais lidando com alguns alunos bolsistas que moram em comunidade. A gente sabe que, por mais que se conte que todo mundo tem internet, não foi fácil. Não. Muitas mães eu ouvi falar que tinham, de repente, ou só um computador em casa, ou só um celular com acesso à internet e mais de um filho para estudar. Isso aí eu tô falando na escola regular. Como é que foi para vocês dando aula de inglês? Isso. Foi um desafio imenso, de fato, como você falou. Eu lembro que a gente, para um ou outro que a gente via que a situação estava bem complicada, de forma individual, a gente chamava para a escola para usar o nosso dispositivo,
a nossa internet para não parar com as aulas. Mas, assim, a gente perdeu muito aluno porque é um luxo você estudar um idioma, né? Numa situação que todo mundo passou, a pessoa ia, de fato, escolher ali, né? Cortar gastos. Então, foi muito difícil. A questão... E aí eu queria que você falasse para nós. A gente já discutiu aqui algumas vezes, para a educação regular, até mesmo para a universidade, o EAD. E eu sei que a gente ainda não tem uma resposta, assim, um veredito, né? O EAD é prejudicial, o EAD é excelente. Eu conheço pessoas que só conseguem estudar por causa do EAD, porque não precisam do tempo de deslocamento. Muitas mães que eu conheço, que começaram a estudar depois de ter filhos, não estariam estudando se não fosse a educação à distância. No caso do inglês, ele pode funcionar bem à distância? Pode funcionar sim. Mas é aquilo, vai muito da consciência, como a gente disse lá no começo da pandemia e continuamos falando. Se você puder, escolha um ambiente mais tranquilo para estudar. Avise seus familiares que você está no momento ali da aula, né? Porque tem ambientes, tem gente que não tem, é só a sala de casa para poder estudar, né? É possível sim, mas tem alguns critérios que era bom seguir, né? Para não atrapalhar ali o momento. Tem que ter disciplina, né? Tem que ter disciplina, né? Sim. Agora, conta pra nós, quando a gente pensa... Eu sei que essa pergunta que eu vou te fazer é a pergunta de $1 milhão. Todo mundo fala isso quando chega pra fazer inglês. Em quanto tempo eu vou estar falando? Sim. E eu queria que você falasse pra nós. A gente pode estipular um tempo? Vai depender de pessoa para pessoa. Eu sei que tem módulos diferentes. Eu lembro que quando eu estava cursando, lógico, depois que eu saí da escola, né? Estava cursando no particular. Quando eu cheguei no intermediário, eu não conseguia ser tão rápida quanto os outros. Eu precisava, às vezes, ficar um pouco para trás. E eu preferia, não queria passar. Eu tô pagando, eu quero aprender. Como é que eu vou passar direto se eu não aprendi tudo desse módulo, por exemplo? Não é todo mundo que tem o mesmo time, né? Fala um pouco, ainda mais os adultos. Fala um pouco sobre isso. É isso mesmo, cada um tem um tempo. Claro, as turmas a gente tenta seguir um cronograma, mas aqueles alunos que escolhem ter aulas one-to-one, né, aula particular, a gente vai personalizar conforme o tempo do aluno, né? Mas é possível em 5 anos, às vezes em 6, 7, tem aluno que já concluiu em 6 meses um determinado módulo, o outro aluno em 1 ano, 1 ano e meio. Então, é bastante individual. Isso tem a ver mais com a dedicação ou, de fato, existem pessoas que vão ter mais dificuldade para a língua? Mais dificuldade. Isso existe mesmo? Existe. E aí você falou que, além do inglês, vocês também têm o espanhol, embora o carro-chefe seja o inglês. As pessoas são mais destravadas para o espanhol ou falar outra língua é sempre um desafio? É sempre um desafio. A procura é muito menor, né? Obviamente. Mas essa questão de falar, a gente ouve muito isso. Eu preciso destravar, tô travado, né? E existe isso mesmo? Eu acredito que não. Vai destravar o quê? O que tá travado, né? Eu acho que é realmente a dificuldade de fazer o teu cérebro pensar em uma outra língua, porque é um jogo muito rápido, né? Que a gente adquire com prática e tudo, então... O professor de inglês, ele fala, não sei como você, no seu método, né? Mas eu sempre ouvi. Pense em inglês, não fique tentando traduzir a frase quando você escuta palavra por palavra, até porque como se forma uma frase em inglês é diferente de como se forma uma frase em português. E aí eu queria que você falasse o que pode ajudar. Então, uma coisa que eu gosto de fazer muito, inclusive eu faço com meu filho, ele não é alfabetizado ainda, mas a gente tá assistindo lá alguma série infantil e eu coloco a legenda em inglês. Porque às vezes ele me pergunta uma coisa que não tá fazendo muito sentido no português, e daí eu tô lendo a legenda em inglês, daí eu consigo explicar para ele melhor o significado daquilo. É um desafio, mas eu percebo que me ajuda. Pode ser uma opção? Com certeza. É pensar assim, como eu posso inserir cada vez mais o idioma no meu dia a dia? Então, eu posso mudar as configurações do meu telefone para o inglês? Posso. Então, eu vou assistir séries, né? Vou fazer leitura. O que você gosta? Você gosta de escutar podcast? Né? Então, inserir cada vez mais. Tem gente que prefere ler, tem gente que prefere ter experiências mesmo de aplicativo com outros nativos. É prática. E você sabe falar quantas pessoas, muitos anos, eu não sei se você tem esse número, né? Foram alcançadas pelo projeto? Muita gente. Nossa, nesses anos todos, mas foram muitas pessoas. E você falou que tem pessoas que foram para fora. Conta um pouco essas experiências. Isso. A gente tem foi uma ex-instrutora, hoje ela está na Alemanha, né? Mas ela teve essa experiência também com o idioma. Gente que já trabalhou em navio cruzeiro. Tem um amigo nosso também que hoje mora em Nova York. E são pessoas que passaram por lá, né? Que foram alunos. Eu também fui aluna, né? E me tornei instrutora lá. Você acredita que a língua, assim como é o tema do nosso bate-papo, ela é, sim, uma possibilidade de transformação social? Sem dúvida. Porque, assim, não é apenas aprender uma outra língua. Vem muitas coisas agregadas a isso. Você vai ter
fatores históricos, você vai ter pessoas influentes, né, ao longo de todo o curso, né? Então, não é só sentar e falar, vamos aprender o present simple hoje. Não é só isso, vem muita coisa. Então, aquele aluno, ele vai sair de lá com uma bagagem cultural, global, enorme. Né? E esse desejo por viver experiências diferentes. Então, a gente teve a oportunidade de ir, né, junto com um professor e com uma aluna para a África do Sul, para ter essa experiência, né? E foi fantástico, isso nos transforma de fato. Então, se não fosse o idioma, a gente não ia viver isso. Perfeito. E até você falou uma coisa que me fez pensar, né? Nas oportunidades. Eu acho que ainda mais depois da pandemia, eu percebo que muitas pessoas foram contratadas para trabalhar no Brasil para empresas que têm suas filiais fora. Aí, de repente, surge uma oportunidade de você ir. Mas você não domina o idioma, você, ainda mais se for profissional, porque ainda quando você vai para se divertir, você não domina o idioma, mas você fala, ah, alguém me ajuda, isso. tudo bem. Mas se você vai para trabalho, você precisa, pelo menos, o básico ali do idioma ou daquilo que envolve a sua profissão. Pode ser um fator que diferencia o resto da sua vida profissional, saber falar outro idioma, né? Sem dúvida. Vão te escolher. De todos os candidatos, você tem o idioma, eles vão escolher. E aí eu queria que você falasse sobre os alunos do projeto, principalmente esses que têm bolsa, que participam do projeto, pela sua percepção. A vida profissional desses alunos é diferenciada? Infelizmente, em alguns casos, muitos não levam muito a sério. E isso deixa todo mundo, né, bastante chateado, porque é uma oportunidade, né? A pessoa não está desembolsando nada ali para poder participar. Mas sempre que possível a gente incentiva, tem outros contatos também, sempre tem gente pegando currículo e tudo mais. Então, assim, de fato, o idioma faz total diferença, né, na vida dessas pessoas, mas ainda tem aquela questão do querer, né? Porque a gente tá na periferia, tá na comunidade, né? E aí eu quero emendar a pergunta que eu até falei no começo do nosso bate-papo, que é sobre isso. Que eu falei, né, que tem sobre você querer também aprender. Independente de se você tem dinheiro para pagar uma aula particular ou se você vai precisar de uma ajuda, de uma bolsa, por exemplo, seja lá em qual extremo você tá, se você não se esforçar, você não vai aprender. Agora, você acredita que há uma dificuldade maior para quem está na periferia sobre o aprendizado, por uma questão cultural, pelas escolas que teve acesso, pela educação de um modo geral que teve acesso, ou isso é um mito? Eu acredito que sim, porque já é dali mesmo, né, do pessoal, às vezes... Ah, vou me tornar jogador de futebol. Mas se você vai se tornar jogador de futebol, você precisa ter o idioma também, né? Então, a gente sempre... vou virar funkeiro, né? E tal. Mas mesmo assim, né? A Anitta é muito famosa, fala inglês maravilhosamente bem. A primeira coisa que ela fez, diz ela, quando começou a ganhar dinheiro, foi aprender outros idiomas, né? Então, não é? Então, eu acredito que sim, é uma questão cultural, de muita gente... deixa pra lá, não é momento. Mas aí, lá na frente, a vida cobra, né? E aí, a pessoa para e pensa, eu devia ter começado antes. Pra gente finalizar, a primeira coisa que eu queria reiterar aqui o que você falou, que é qualquer idade, qualquer pessoa pode sim aprender inglês, certo? Sim, então, sem dúvida. Se você está assistindo, de repente já tem mais de 40, tem mais de 50, como você falou, já teve aluno de 80 anos, é possível aprender. Agora, vamos para o mundo perfeito? Eu sei que é um sonho, né? O mundo ideal, o mundo perfeito. Podendo, quanto antes a gente coloca as crianças para terem acesso a esse universo, melhor vai ser? Sim, com certeza. Para quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram, que é... CLLI É isso mesmo, School S. Então tá, tanto o Instagram quanto o Facebook. CLLI School, certo? Isso, certinho. Os dois aí estão passando pra vocês, tá? Tudo juntinho ali no Instagram. Volte mais vezes, obrigada pela participação, viu? Uma ótima tarde. Você também. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Fique com Deus, tchau, tchau.